Nas disciplinas introdutórias à sociologia, quando a ementa não pede o aprofundamento, né, a explanação das teorias sociológicas dos clássicos, mas pede apenas trabalhar alguns conceitos sociológicos, né, como status, papel, agrupamento, controle social, normas. Nessas disciplinas, eu sempre inicio as primeiras aulas é, introduzindo os alunos no pensamento sociológico, entender o que é pensar sociologicamente, né? Como é ver o mundo sociologicamente. Então, basicamente, o que é o objeto de estudo da sociologia, né? É, dizer que a sociologia estuda a sociedade é algo, né, extremamente vago, não quer dizer absolutamente nada. Então, também é uma disciplina que a gente pensa que sabe do que se trata, mas quando a gente, né, questiona e pergunta aos alunos para, assim, do que trata a sociologia, o que ela investiga, você vê que é um falso, são falsas noções, né, um falso entendimento da disciplina. Então, eu tenho sempre o cuidado de introduzir a noção do pensamento sociológico, o que é pensar a realidade sociologicamente, né? E tem alguns textos e autores-chave que eu uso, né, para essa parte inicial da disciplina. Um deles, que eu gosto de usar, pelo menos o primeiro capítulo desse livro, não utilizo os outros, salvo seja necessário, né, um assunto ou outro, uma temática ou outra específica, mas esse livro aqui, A Imaginação Sociológica, do sociólogo norte-americano C. Wright Mills, né, já falecido, e ele trabalha a noção do imaginar sociologicamente, né, como o próprio nome já diz. É um livro muito interessante, ele foi lançado em 1959 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu em 65 pela Jorge Zahar. E, bom, é muito interessante porque realmente ele faz também esse trabalho de introdução ao pensamento sociológico e mais, né, o porquê, né, de se pensar sociologicamente, a importância do pensamento sociológico, né? Então, vou falar aqui o que o Wright Mills está falando, está chamando de imaginação sociológica e da sua importância, né? Primeiro, a gente precisa situar essa obra ali no tempo e no espaço, né? Então, a gente está falando de 1959 nos Estados Unidos, então um país que estava ali, né, crescendo economicamente, né, dominando o mercado agora cada vez mais global, em relações cada vez mais tensas com a União Soviética, desde o pós-guerra. Em 61, 2 anos apenas, você tem a construção do Muro de Berlim. É um momento também que o mundo vive, além dessas questões econômicas e políticas entre Estados Unidos e União Soviética. Você tem um aumento nas emancipações políticas de colônias, né, europeias. E você tem todo também o início daqueles movimentos, né, sociais em relação à juventude, né, aos direitos da mulher e minorias diversas. Também é um momento em que a cultura pop, a mídia, ela vem, né, ela vai se alastrando e cada vez mais trabalhando com essa expansão também econômica, dessas trocas políticas e econômicas, né? Isso tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico midiático, né? Então você tem a televisão, né? O rádio sempre, desde o início do século XX, sempre foi
uma grande força midiática, mas agora a televisão, o cinema, não é? Também se expandindo bastante, a música e na indústria cultural da música. Então é esse momento em que esse livro é escrito e é lançado, tá? Ali finalzinho da década de 50, início da década de 60. Bom, é esse mundo, esse cenário que o Wright Mills observa, né? O que é que ele vê nesse cenário, né, em relação ao indivíduo, ao sujeito social? Ele vê que é um indivíduo cada vez menos capaz, né, embora ele tenha, por um lado, como indivíduo, né, e aí principalmente se falando desse indivíduo que vive nas sociedades modernas, democráticas, mas é um indivíduo que cada vez mais exerce, né, seu direito à liberdade, à expressão, né, um caráter, né, de crítica e de reivindicação muito forte, mas por outro ele vê que é um indivíduo que vai perdendo cada vez mais a capacidade de relacionar a sua biografia ao desenvolvimento histórico. É um indivíduo que não consegue mais enxergar os seus sucessos e fracassos, não é? As suas alegrias e tristezas, como também parte de um grande jogo coletivo, não é? E nesse momento sendo influenciado por círculos, né, por ambientes, dimensões sociais cada vez mais amplas, né, de grande alcance, né? Então, cada vez mais aquilo que acontecia em outros continentes, no outro lado do mundo, que acontece, vai influenciar, né, em alguma medida o seu bem-estar aqui, né, nos seus círculos sociais mais íntimos, no seu ambiente doméstico. Então, é esse indivíduo destacado, descolado, né, do mundo externo, aparentemente, porque é assim que ele se vê, não consegue mais fazer essa ligação, né, que não consegue perceber o quanto está imerso nessas tramas, nesse jogo coletivo, né, de amplo alcance, né? E aí ele entra com a ideia da imaginação sociológica. Então, a imaginação sociológica não é um ofício que serve apenas ao sociólogo, né, ao acadêmico, ao pesquisador, mas é uma ferramenta que podemos treinar, né, uma ferramenta, uma qualidade cognitiva que todos nós podemos treinar, e que serve de grande ajuda não só para esse acadêmico, esse cientista, esse pesquisador, mas para o indivíduo, qualquer indivíduo, seja qual for o seu ofício, sua formação, pois é uma qualidade, e ele chama de qualidade, texto, né, com essa mesma palavra, que vai ajudar a restabelecer esse vínculo entre biografia e história, né, entre vida subjetiva, entre mundo interior e mundo exterior. Vai, na verdade, não estabelecer laços, mas vai tirar a poeira, tirar o véu dessas relações que são, né, inerentes à vida de qualquer um, e permitir enxergar essas relações, né, esse vínculo com mais clareza, né? Então, não envolve, ainda segundo Wright Mills, o bom uso da razão, nem envolve o acúmulo de informações. Então, você acumular informações ou você ser uma pessoa que faz bom uso da lógica, né, da argumentação, não lhe garante perceber claramente, né, fazer essa ponte entre biografia e história, entre mundo interior e mundo exterior, perceber o jogo, né, essa teia, essa trama. É necessário imaginar sociologicamente, né? Então, perceber justamente essa imersão que constitui
né, que é parte constitutiva da nossa própria subjetividade, do nosso mundo interior. Né? No final do livro, ele dá algumas orientações sobre a pesquisa, e aí talvez interesse mais a quem está na área das ciências sociais, da sociologia, mas também dá dicas de como, né, treinar esse olhar, né, sociológico, essa imaginação sociológica. Né? Num outro vídeo eu falo mais sobre esse último capítulo em que ele fala desse como fazer isso. Né? Mas aqui eu posso adiantar que como se treina um olhar sociológico. Em primeiro lugar, é saber que desde já nós estamos imersos numa teia, né, coletiva. Né? A partir daí, é treinar o pensamento no sentido de sempre tentar lançar, né, criar teias imaginárias, né, de causa e efeito, né, de relações aí entre certos fenômenos que aparentemente estão, né, são desconexos, né, não tem qualquer relação. Né? Pode ser que não tenha ou tenha mínima relação possível. Né? Cuidado também para não sociologizar a existência por completo. Eu chamo isso de complexo de Comte. Mas sempre procurar se perguntar quais os possíveis vínculos que aqueles dois fenômenos, né, principalmente nesse meu ambiente social mais imediato, né, ou mesmo doméstico, e o que está acontecendo lá fora, um determinado acontecimento, um fato, um fenômeno social qualquer, como eu posso vincular? E aí, fazendo esse exercício, essa ginástica mental, né, é uma forma, ou talvez o primeiro passo, né, ou o passo principal, digamos assim, para treinar essa imaginação sociológica. Né? Eu faço muito isso com os meus alunos. Então, falo sobre uma ação, uma prática bastante prosaica, né, que eles têm no dia a dia, como tomar um café, né, ligar a TV e assistir deitar no sofá, né, o uso de um determinado móvel também. O que isso tem a ver com a sociologia? O que isso tem a ver com a estrutura social, né, com a dinâmica social, né, com a história social, né, do país, da sociedade em que eu vivo? Então, daí a gente vai puxando uma linha e vai estabelecendo algumas relações, e a maioria se vê surpreso, né, por ver que a sociologia ela pode estar tão presente, tão próxima, né, do seu dia a dia, e não algo tão distante como normalmente os alunos entram em sala pensando. Né? Muitos me perguntam por que eu escolhi sociologia, sendo a sociologia uma coisa tão chata. Né? E aí alguns acabam saindo achando chato ainda, mas muitos saem tendo um outro olhar. Né? E isso é o que é mais gratificante. Então, num outro vídeo eu falo sobre as ferramentas que Wright Mills, né, aliás, os exercícios mentais para se criar, né, e fortalecer essa imaginação que cada um, né, pode desenvolver essa qualidade, imaginar o mundo sociologicamente, e trago alguns exemplos de uns autores que eu gosto muito. É isso.